Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal Em Defesa da Pátria. Coloquei um tema nesse vídeo que eu acho que chamou a tua atenção para você ter chegado aqui. Eu tenho acompanhado o Kim Paim nos seus vídeos que ele fala da Austrália. Eu acompanho um rapaz que mora nos Estados Unidos. E eu lembro que o presidente Bolsonaro disse, olha o que eles têm e o que são, e olha o que nós temos e o que somos. E eu acompanhando os vídeos do Kim Paim e de outro rapaz aí que mora lá nos Estados Unidos, que eu até esqueci o nome dele, né? E eles falando da vida deles na Austrália e o outro nos Estados Unidos. Como é bom viver num país daquele. Como é bom viver num país onde as leis funcionam, onde você rala, mas ganha pelaquilo que você faz. Pessoas que trabalham em delivery de bicicleta, ganhando mais de 50 dólares por dia. Quanto será que ganha um aqui? Eu estive lá no Rio de Janeiro há um tempo atrás e tinha uma moça lá que estava trabalhando com o delivery de bicicleta, entregando. Eu perguntei para ela, quanto você ganha com isso? Se nos Estados Unidos não pode perguntar, né, quanto é que ganha. Quanto você ganha por isso? Ela falou para mim, R$400 por mês. Olha só. E nos Estados Unidos, o rapaz lá disse que no dia pior ele estava ganhando R$50. No pior dia dele, ele estava ganhando 50 dólares. Né? 5 vezes 5 vezes 5, 250 dólares ou reais por dia. Então a moça está ganhando R$400 por mês e o cara por dia 250. Então veja, eu vi o Kim Paim ontem falando da Austrália. Ele falando o valor que um mecânico ganha na Austrália é absurdo. Não sei o que os mecânicos no Brasil estão fazendo no Brasil que não vão embora para a Austrália. Se todo mundo for, a gente se ferra aqui, né? E eles vão se dar bem lá. Ele está falando que os mecânicos lá, o pior mecânico lá na Austrália, ele ganha por mês 70 mil dólares. Por mês. Né? O daqui ganha quanto? Se vai chegar a 3 mil reais, ele está eleito. Né? E o cara lá tá rico. Tá um mecânico. Por que o Brasil não chega a esse nível? Por que a gente tem que ir embora para, ter que estudar inglês, ter que ir para uma outra cultura, para que a gente possa ter um nível de vida melhor? Kim Paim mostrando a casa que ele mora, com um quintal belíssimo, uma casa enorme, bela. E no Brasil, o que nós temos? Lá tudo bem ajeitadinho, muito assim, mais assim, limpo do que eu vi, do que existia nos Estados Unidos. E você olha para esses países, você tem uma inveja. E olha para o Brasil e nós temos uma riqueza muito maior do que os Estados Unidos. Uma riqueza muito maior do que a Austrália. E não somos o que eles é. Cara, é incrível como o nosso Brasil está parecido com Cuba, Venezuela, para a vista de uns Estados Unidos e da Austrália, o qual o país dos nossos sonhos, se a gente pudesse sonhar, a gente seria melhor do que a Austrália e melhor do que os Estados Unidos. E aí eu me lembro do que o presidente Jair Bolsonaro falou, olha o que eles têm e o que eles são, e olha o que nós temos e o que nós somos. Realmente, eles têm riquezas menores do que a nossa, muito menores do que a nossa. As nossas riquezas são enormes. São enormes. Eles são muito, nós somos pouco. Quer dizer, eles têm muito, nós temos pouco. E aí, o que faz a gente não chegar nisso? Eu vou pegar a frase do presidente. Olha o que eles têm e o que eles são. E olha o que nós temos e o que nós somos. Bom, vamos começar com nós? Olha o que nós temos, um monte de riqueza.
Mas a gente tem ladrão sem dó. A gente tem ladrão no Brasil que sabe aquele negócio que quando você vê uma ratazana dentro da sua casa, você invadiu dentro da sua casa. Você corre atrás da ratazana para pegar, de repente ela foge e entra dentro de um bueiro ali. Aí você pega e vai abrir o bueiro para achar a ratazana. Quando você puxa, não tem só uma. Tem lá bem umas 100 ratazanas. Esse é o Brasil. O Brasil você acha que só tem um ladrão, mas não. Quando você puxa o negócio do bueiro, tá lá mais de 100 ratazanas. Onde você olha, tem ratazana roubando. Para tudo que é lado, você vê gente ruim no Brasil. De péssima índole. E aí a gente vai e a gente coloca, perdão, a palavra me fugiu. Mas a gente globaliza, vamos dizer assim, só os políticos. Não, meu irmão. Não. Está impregnado no brasileiro, infelizmente. Começa de baixo, chega lá em cima. O brasileiro gosta de enrolar, meu irmão. O brasileiro é enrolão. O brasileiro nato mesmo, ele é ladrão. Já nasceu corrupção na veia. Até porque a gente é descendente lá dos portugueses. E o português só veio para aqui para roubar. E aí, gente, perdão os portugueses aí que estão assistindo, desculpa. Mas eles vieram aqui para roubar a nossa riqueza. E a gente é besta que vende de graça. A gente aprendeu a ser escravo de fora porque a gente acostumou com corrupção. Os índios lá atrás, desculpa os índios aí, tá? Os índios lá atrás trocavam para o Brasil por um pente e um espelho. É mais ou menos o que a gente está fazendo, né? A gente troca o nosso voto para que o outro lá em cima fique roubando. A gente troca o nosso voto por tijolo. Né? Uma cesta básica, né? E até vou denunciar aqui uma coisa, não vou falar nomes não, senão sobra processo para mim, né? Eu soube agora há pouco tempo, eu pastoreio no Goiás, moro em Brasília, mas pastoreio no Goiás. Há pouco tempo aparece uma pessoa e começa a pegar nome de pessoa para dar cesta básica, a gente inocente achando que era para ajudar as pessoas, né? Aí depois começou a fichar o nome das pessoas e pedir o título de eleitor. E isso chegou no meu ouvido. Ela está pedindo título de eleitor, mas está pedindo título de eleitor para quê? Ah, porque agora vai ter votação para prefeito, né? E aí, de repente, aparece um cara que é prefeito. Aí eu já peguei o nome desse camarada, que eu não vou falar aqui para não sobrar processo para mim, né? Já peguei o nome desse camarada e já disse, e já vou falar para o pessoal da minha igreja. Essa pessoa vocês não votam, porque é corrupto. Porque corrupto está querendo comprar as pessoas com cesta básica. E vai comprar algumas, infelizmente a gente deu o nome de pessoas que não têm estudo. Então olha o que eles têm e olha o que é que nós temos. A gente tem um bando de ladrão e eles têm um bando de gente honesta. Tem ladrão lá? Tem. Mas não ao nível de cá. O nível de cá é muito alto para o nível de lá. Por isso que eles têm pessoas mais honestas e chegam aonde eles são hoje. E a gente só tem ladrão e o que a gente é hoje. Né? Aí, para que está acusando só os políticos? Isso está impregnado em toda a sociedade brasileira. Né? Há pouco tempo, surgiu uma notícia aí do negócio da gasolina, né? Uns anos atrás aí da gasolina. Os camaradas de gasolina tá lá com um negócio que apertava, você mandava encher o tanque, ela apertava, diminuía a gasolina, e você pagava pelo mesmo valor, mas o dinheiro ia para eles. É uma coisa terrível, corrupção no Brasil é uma coisa terrível. É uma coisa que você pensa, não tem como melhorar com esse monte de ratazana. Né? Vai ter que colocar veneno para muita ratazana, porque é muita ratazana no Brasil. Se brincar, é 90% de ratazana no Brasil. Ou seja, a gente tem que colocar um veneno na cabeça dessas pessoas para que a corrupção morra na cabeça e as pessoas comecem a ser mais honestas. Para a gente poder chegar a um nível do que os Estados Unidos, a Austrália é hoje e outros países. Olha o que eles têm e o que eles são. Olha o que nós temos e o que nós somos. Eles têm uma lei e eles cumprem a lei. Nós temos uma lei e nós não cumprimos lei e queremos colocar mais leis. Lá eles colocam uma lei que sirva para todo mundo. Aqui nós queremos colocar uma lei que sirva para uma classe de pessoa. Estão entendendo o que é o Brasil? O Brasil é isso.
E isso está impregnado no brasileiro, e o brasileiro tem que mudar o seu pensamento para ver se a gente muda. Porque se continuarmos pensando da mesma forma, nunca chegaremos a ser um Estados Unidos, nunca chegaremos a ser uma Austrália. Continuaremos a ser Brasil, brasileiro dos corruptos. E continuaremos cantando aquela música de Renato Russo. Que país é este? Entende? E essas coisas impregnadas de um monte de corrupto aqui embaixo, agora estão querendo ser políticos. Vai ser a mesma coisa quando chegar lá em cima. Se corrompe aqui embaixo, vai se corromper lá em cima. E esse nosso pensamento aqui embaixo tem que mudar. Precisa mudar. Precisa de alguma forma mudar. Aí a gente começa a pensar. Daí a gente começa a pensar. Muitas pessoas pediram socorro ao exército, às forças militares. O que tem de corrupto ali dentro, meu? Você nem imagina. Você nem imagina o que tem de corrupto ali dentro. Sabe, pessoas que juram falsamente, juram a bandeira. Eu vou dar minha alma pela bandeira. Conversa, mesmo. Estão entrando lá para ganhar din-din, só isso. Para ter um salário, não vai defender bandeira nada. Se estivesse defendendo a bandeira, nós estaremos livres dos corruptos hoje. Mas não estamos, porque eles são corruptos. E muitos deles estão enrolados também lá com corrupção e pode cair e serem presos e não vão fazer nada.